tema da violência de gênero tem ganhado espaço na sociedade e na universidade não é diferente. Os dados mais recentes sobre esse tipo de violência no âmbito acadêmico são preocupantes. 67% das universitárias revelam já ter sofrido algum tipo de violência dentro da universidade. Na UFAM, uma política de equidade de gênero tem sido debatida e construída. Para falar desse tema, nós convidamos a professora Iolete Ribeiro, que é diretora da Faculdade de Psicologia e integrante do Conselho Universitário. Confira o perfil da nossa entrevistada. Iolete Ribeiro da Silva é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília e mestre e doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília. É professora da Universidade Federal do Amazonas e atualmente está à frente da direção da Faculdade de Psicologia. Iolete também exerce até 2019 a função de secretária da Região Norte no Conselho Federal de Psicologia. Olá, professora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Professora, eu queria iniciar perguntando o que é equidade de gênero. Então, equidade de gênero é um conceito que discute que, como existe desigualdade, diversidade, né? Para promover uma igualdade em termos de direitos, é preciso tratar os desiguais de forma desigual, mas visando a igualdade de condições de acesso aos direitos que todos nós temos, né? Não, quando a gente fala em igualdade somente, promoção de igualdade, muitas vezes fica escondido as diferenças que existem. E essas diferenças, elas precisam ser consideradas, porque elas vão implicar na exigência de recursos diferentes para diferentes pessoas. Como é que está sendo a construção da política permanente de equidade de gênero da UFAM? Então, ela está ocorrendo no contexto do CONSUNE, do Conselho Universitário. Iniciou em agosto de 2016, foi constituído um primeiro grupo de trabalho. Inicialmente, a intenção era criar uma política de enfrentamento à violência contra a mulher na UFAM. E aí, na realização do trabalho, o escopo foi ampliado para equidade de gênero, e aí atingindo não só o público de mulheres, mas também as pessoas LGBTs, né? E foi feita uma primeira minuta, foi colocada em consulta pública, ela foi atualizada, e a intenção é que agora, no mês de outubro, se proceda à votação final do texto dessa minuta e se inicie a implantação da política. E como é que está sendo a participação, na sua avaliação, da comunidade acadêmica na construção da política? Então, na primeira fase de consulta pública, somente algumas unidades acadêmicas participaram, né? Por isso a gente ampliou o prazo para que nesse segundo momento mais unidades acadêmicas possam participar. É muito importante que os técnicos, os discentes, os coletivos feministas, coletivos LGBTs que existem na universidade, os professores, todos se envolvam na discussão. Então, nesse segundo momento, a gente está já iniciando esse processo, já estivemos em algumas unidades acadêmicas, temos algumas atividades já programadas e a gente quer incentivar que todos se envolvam com o debate. Tem algum canal que as pessoas podem participar ou é mais presencialmente mesmo? Então, todas as unidades acadêmicas já receberam a versão atual. E aí, a partir disso, é que elas podem agendar debates, discussões, né? Então, é procurar a direção das unidades, né, ou mesmo dos órgãos complementares, e cobrar esse debate. Os próprios coletivos também podem fazer isso. Existe uma representação discente no CONSUNE, que também está apropriada da discussão e pode ser um ponto, né, de articulação para isso. E a comissão, o grupo de trabalho, está à disposição das unidades. À medida que alguma ação é programada, que nos convidam, a gente também participa. Está tendo interesse atrás desse tema? Sim, nós inclusive recentemente fizemos o debate na Faculdade de Medicina, com estudantes e o professor Nakajima, que organizou, né? E aí fizemos um debate lá já na abertura do semestre. Já temos debate também marcado em Itacoatiara, já temos um início de diálogo para agendamento em Benjamin Constant, e assim a gente está andando por toda a UFAM. E a comunidade acadêmica, ela compreende qual é o papel dessa política, o que ela significa para a universidade? Esse momento de consulta pública está demonstrando que ainda há muito desconhecimento do tema,
que muitas pessoas não entendem o que é a violência de gênero, ou mesmo o que é gênero, e não têm ainda um conhecimento suficiente para reconhecer que tipo de violência é essa e saber o que fazer diante dela. Aqui ou acolá surgem algumas denúncias e aí, a partir desses episódios, é que as pessoas começam a prestar atenção e dizer, nossa, isso acontece aqui. E aí a gente está entendendo que isso é um indicativo da necessidade de uma intervenção mais sistemática em relação a essas questões. Então, aproveitando a oportunidade, o que é gênero? Então, gênero é um conceito analítico, né, que ajuda a entender a nossa presença no mundo, né, como sujeitos masculinos ou femininos, né. É um conceito que incorpora as questões socioculturais, então não é só o biológico que nos define enquanto homem e mulher, né, mas é todo um conjunto de vivências subjetivas, né, de como eu me sinto, como eu me mostro, como eu me relaciono com as outras pessoas, né. Então é um conceito muito mais complexo do que o conceito que existia antes de entender é macho ou fêmea, né, é homem ou mulher. Hoje a gente está entendendo que existe uma diversidade muito maior nessa possibilidade de compreensão do nosso gênero, enquanto, assim, da nossa compreensão enquanto seres sexuados, né? E a violência de gênero, como ela pode ser definida? Então, a violência de gênero é toda violência que teve como motivação essas questões de gênero, as questões de masculinidade ou feminilidade. E o gênero não se resume só a isso, mas basicamente a gente fala desses dois aspectos para que as pessoas identifiquem melhor do que a gente está falando, né? Por exemplo, quando nós discutimos a violência que atinge homens e mulheres na sociedade, o número de homens que morrem, né, por violência física é maior do que o número de mulheres que morrem por violência física. No entanto, quando nós identificamos a causa dessa violência, quem protagonizou a violência, aí a gente vê uma diferença muito grande. As mulheres morrem porque são mulheres, porque geralmente quem assassina uma mulher, quem mata uma mulher, é o marido, o ex-marido, o namorado, o ex-namorado. Então, aquela condição de mulher está diretamente relacionada ao que motivou a sua morte. Isso é muito diferente entre os homens. Os homens morrem por outros motivos. Então, por isso a gente chama isso de violência de gênero. No caso desse grupo específico da mulher, a gente fala do feminicídio, né, porque ela foi assassinada em função de alguma questão ligada ao seu gênero, né. Então, a violência de gênero, ela tem essas nuances. A gente também, quando fala da morte de pessoas LGBTs, ou né, de outros tipos de violência, porque não existe só a violência física, né, existe a violência psicológica, a violência moral. Quando a gente fala da morte de pessoas LGBT, a gente está falando também de uma violência de gênero, porque a identidade de gênero ou a orientação sexual dessas pessoas, muitas vezes é o que motiva essa violência e especialmente os assassinatos, os homicídios, né, que no Brasil estão sempre em níveis elevados, né. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, travestis e transexuais no mundo. Então, esse é um tipo de violência que a gente também precisa combater, precisa intervir para poder mudar esse quadro. E com relação, a senhora falou que a aprovação está prevista para outubro, né? Isso. Após essa aprovação, qual é o primeiro passo para a implementação dessa política? Então, para implementar, vai ser criada uma comissão institucional. É uma comissão que vai ter representação dos pesquisadores dessa área, de coletivos feministas, coletivos LGBTs, de todos os segmentos da universidade, inclusive com a previsão da participação de movimentos sociais externos à universidade, para ajudar a organizar as ações internas. Porque essas ações elas têm que envolver o ensino, a pesquisa e extensão, e tem também que envolver mecanismos mais ágeis para registro de denúncia e para apuração das denúncias, com cuidados específicos, assim, porque nós já temos na universidade instituições que fazem isso, espaços que fazem isso, né, que apuram e instalam processos administrativos e disciplinares. Mas tem que haver preocupações com a violência de gênero e com a natureza diferenciada dessa violência. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Fã em Pauta Entrevista. Até já!